Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de Química de vocês. E a partir de agora, estaremos dando início ao nosso segundo bimestre, tá bom? Então, você que está aí assistindo nesse momento, pega seu caderno, né? Pega também sua caneta, né? Reserve uma areazinha para o seu estudo, né? Lembrando que nós não estamos de férias, né? Você não vai assistir essa aula deitado lá na sua rede ou na sua cama, né? Você vai reservar lá um espaçozinho da sua casa para poder estar assistindo esse vídeo, tá ok? A disciplina de Química, assim como as outras disciplinas, também são super importantes. Então, professor, onde que está esse assunto aí de Química do nono ano? O assunto de Química do nono ano ele está no livro de vocês do Sistema Max, tá bom? Então, só que não é mais o caderno 1. O caderno 1 era para o primeiro bimestre. Nós agora começaremos aí no caderno 2, né? Unidade 1. A unidade 1 do caderno 2 é o estudo da química, tá bom? Então, abra lá seu livro na página 270. Página 270 é a página do livro. Essa aula ela vai ser dividida em partes, tá bom? Porque a unidade é um pouquinho extensa. Então eu dividi essa primeira parte, né, no que a gente chama de parte 1. E se você já assistiu ela, né, antes do YouTube remover o meu vídeo, veja aí se tem alguma modificação, né, e compare as duas. Tá OK? Então, dando início, a gente começa a estudar, né, o estudo, ou o que é a matéria, né? E antes da gente começar a estudar o que é a matéria, né? O que é a matéria, a gente nos pergunta várias coisas, né? Como do que são feitas as coisas que estão em nossa volta, né? Que estão em nossa volta, desculpe aí. Que estão em nossa volta. Então a gente fica se perguntando, né? De que, por exemplo, que o asfalto é constituído? De que nós, seres humanos, somos feitos, né? De que, por exemplo, as árvores são feitas? De que as ruas são feitas? De que os prédios são feitos? E será se a gente tem alguma coisa em comum? A gente compartilha alguma coisa em comum com esses elementos, né? Esses objetos que não têm vida? Então essa é uma pergunta que a gente se faz quando inicia, né? Começa a estudar a parte de química. Por quê? Porque a gente, na química, estuda uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de matéria, né? A gente já viu lá no primeiro bimestre, né, o conceito de matéria. E esse conceito aqui na química, ele acompanha, né, por longos períodos. Por quê? Porque a química ela é uma ciência que estuda a matéria, né? E a gente o que aprende, né, que a matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, será que nós, seres humanos, compartilhamos alguma característica com carros, asfaltos, né, das ruas, cones, árvores, né? Será, por exemplo, que nós, seres humanos, compartilhamos características com o asfalto, por exemplo, lá da Avenida Paulista, ou com os portes, com os prédios lá de São Paulo? A gente tem uma característica parecida com a deles? Por mais estranho que isso pareça, de fato a gente tem essa característica em comum. Por quê? Porque todos os seres vivos e objetos, todos os seres vivos e os objetos do planeta Terra são constituídos de matéria. E o que é matéria, professor? É tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, se ocupa lugar no espaço, ela tem uma coisa chamada de volume. Então, olha a imagem aqui do lado. A imagem do lado, ela mostra o quê? Lá o Cristo Redentor, né? O Pão de Açúcar aqui atrás, lá no Rio de Janeiro, né? Uma das paisagens mais bonitas aí do Brasil. Tá ok?
Então, o que tem a ver o Pão de Açúcar com essas pessoas aí, professor? Ou então o Corcovado, né? Que é lá do Cristo. O que tem a ver o Cristo Redentor com essas pessoas? Eles têm algo em comum? Tem. O que eles têm em comum? O que a gente chama de matéria. Todos os objetos que ocupam lugar no espaço e têm massa, eles têm algo em comum, né? Eles têm o que a gente chama de matéria. E a gente estuda o quê? Que aonde tem matéria tem átomos, não é? E esse é o objetivo, né, do estudo da química, né? É o objeto de estudo. É essa parte, né? De estudar a matéria. Então, nós temos sim coisas muito comuns com os objetos, né, que não têm vida. Por quê? Porque todos nós, né, objetos ou seres vivos, nós temos o que nós chamamos de matéria, né? Que é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Dando prosseguimento aí, você tem lá na página 270 e 271 o jogo rápido. Esse jogo rápido ele vai fazer, você irá fazer, tá bom? Depois nós marcamos uma aula para corrigir essa parte das atividades, né? Então lá no jogo rápido diz assim: depois de ler o texto e observar a imagem anterior, responda as seguintes questões. De que tipo de material são compostos os seguintes elementos que aparecem nas fotos, como prédios, carros, roupas de pessoas, cones de marcação, avenida, porte de transmissão? Já falamos de que esses materiais são constituídos, né? E que eles têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Letra B diz assim, ó. O ar é invisível a olho nu. Ou seja, é invisível, né? Quando a gente olha com os nossos próprios olhos. Mas ele é formado por matéria. Qual é a composição do ar? A composição do ar a gente estuda lá no 6º ano, né? Vou ser até bacana com vocês. O primeiro gás que tem lá no ar, né? O gás que tem em maior quantidade é o nitrogênio, né? Aí tu vai lembrar também o quê? Que além do nitrogênio, lá no ar a gente tem o quê? A gente tem o que a gente chama de oxigênio, né? Que é o gás que ajuda na nossa respiração. E além disso também, né? Depois do oxigênio a gente tem o quê? A gente tem o restante, né? O 1% de gás carbônico e outros gases, né? Chamados de gases nobres. Letra C. Existem outros elementos na imagem ou que podemos observar ao nosso redor que não sejam feitos de matéria? Então aí você vai responder, tá bom? Página 270 e 271. Dando continuidade, né, ao estudo da matéria, quando se fala em química, né, o que vem à sua mente? É aquela disciplina que é cheia de cálculo, né? Na verdade, a química, ela não é uma disciplina com muitos cálculos, né? Ela é uma disciplina muito conceitual, né? Tem cálculos? Tem, mas não são aqueles cálculos enormes. É uma disciplina mais conceitual, mais experimental, né? Então, quando se fala em química, não é a parte de cálculo, né? E aonde se tem química no nosso cotidiano? Então, quando se fala em química, a gente deve pensar logo em quê? Em matéria, tá bom? Então, quando a gente fala em química, a gente fala em matéria. E quando a gente lembra de química, o que vem na mente da gente? Que a química estuda o que a gente chama de substâncias, né? Substâncias químicas, tá bom? Então, onde tem química em seu cotidiano, ao seu redor ou em outros locais? Então, na verdade, você tem química aí na produção de medicamentos, né? A produção de medicamentos, produção de vacinas, né? Tudo isso só é possível graças ao desenvolvimento dessa ciência chamada de química, né? A questão das usinas, chamadas de usinas termoelétricas, né? Que são aquelas usinas que usam calor, também usam esse princípio da química, né? De transformação química. Por quê? A usina termoelétrica, ela usa, por exemplo, carvão mineral, né? Para o quê? Para transformar o calor em energia cinética, né? Lembra lá do 8º ano que a energia cinética é energia ligada ao seu movimento, tá bom?
Olha aí a 3. A química também está presente aonde? Na constituição de quê? Na constituição de bombas atômicas, né? E a química está muito presente na natureza, né? Devido a gente tem uma das transformações químicas mais importantes que a gente tem é o quê? É o que a gente chama de fotossíntese. Então, a fotossíntese, que é aquela transformação da energia da luz do sol, né, em carboidrato para a planta e liberação de oxigênio e água para a gente, ela é a equação aí, a transformação química fundamental para a condição de vida aqui no nosso planeta, no planeta Terra. Então, se nós, seres humanos, conseguimos respirar via oxigênio, né? É graças ao quê? A esse processo chamado de processo de fotossíntese. Então, a gente depende da química o quê? Depende de uma transformação química para sobreviver. Então, olha a importância disso para o seu dia a dia, né? Então, às vezes a gente estuda, está muito ligado aos conceitos e tudo, mas a gente não liga para a aplicação dessa disciplina na nossa prática, né, do dia a dia. Então a gente às vezes pensa só em calcular, aprender conceitos, a fazer isso, a fazer aquilo, mas a gente não observa que a ciência que a gente está estudando, ela está presente na maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, das nossas atividades. Então, desde o seu café da manhã, né, você já está realizando aí alguns processos químicos, né? A digestão, por exemplo, ela é um processo químico, né, de transformação química de algumas substâncias. Além disso, né, aqui no 5, a gente tem aí que a química também, né, é uma ciência muito da experimentação, né? De fazer experimentos, experiências, né? Essa é uma das partes mais bacanas da química, né? E além disso, também a gente tem aí a química em outros ambientes, em outros lugares. Então, dando continuidade, né? O que é a química, professor? É uma ciência, então, que estuda a matéria, né? Eu já disse o que é matéria. Matéria, então, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E se ela ocupa um lugar no espaço, ela tem um volume. Então, um corpo que tem matéria, ele geralmente tem uma massa e tem um volume. Então, a química é a ciência que estuda não só a matéria, mas quais as propriedades que existem na matéria, quais as transformações que essa matéria passa, né? E qual é a constituição dessa matéria, além da energia envolvida nesse processo de transformação. Tá bom? Então, a química, ela não é uma ciência que estuda somente o quê? A matéria. Além disso, a química ela estuda, além da matéria, estuda o que a gente chama de propriedades dessa matéria e estuda o quê? As transformações e a constituição, além da energia envolvida nesse processo aí de transformação da matéria. Então, qual é o objeto de estudo da química, professor? A matéria, né? É o principal objeto de estudo. É a matéria. Mas além da matéria, ele estuda o quê? As propriedades, né? Então, além da matéria, ele estuda as propriedades, a transformação, e além da transformação, a gente estuda também a constituição de determinadas coisas constituídas de, ou seja, feitas de matéria. Tá ok? Então, a química, ela não é aquela ciência só do misturar as coisas, né? Como desse elementozinho aqui que só está jogando alguns reagentes de um lado para o outro. Na verdade, a química não é essa ciência somente das vidrarias, né? Desses vidros bonitinhos aí, desse misturar coisas. A química ela é muito mais do que isso. A química é uma ciência que está em todo canto. Por quê? Porque quando a gente estuda o universo, a gente não diz que o quê? O universo ele é constituído de matéria, não é? O universo ele é feito de matéria. Então, se o universo é feito de matéria, então significa dizer que tem química em todo o universo, não é? Então, a química aí é um objeto, né?
o objeto de estudo da química é muito grande, né? Imagina aí que a gente não conseguiu nem chegar a 1/3 de estudos sobre o universo, né? A química não conseguiu chegar nem a 50% do que a gente tem no planeta Terra, né, para estudar. Então, olha aí uma área bem ampla, né, de estudo que você pode futuramente fazer, né? Então, quando a gente fala em química, né, que é essa ciência que estuda matéria, propriedades dessa matéria, transformações químicas, né, e a energia que envolve esse processo, a gente tem algumas propriedades, né, gerais da matéria. A gente tem em torno aí de 6 propriedades gerais da matéria. Então a gente vai discutir cada uma delas, tá bom? Mas só a nível de conhecimento, a primeira, né, propriedade geral que a gente vai ver é a massa. A segunda é chamada de inércia, né? A terceira, impenetrabilidade. A quarta, volume. A quinta, divisibilidade. E a sexta, né, é o que a gente chama de compressibilidade e elasticidade. Então, mais uma vez, eu trago para vocês, né, já que nós estamos falando de propriedades gerais da matéria, eu trago para vocês o conceito de matéria, né? Que é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E se ocupa um lugar no espaço, a gente não pode medir esse volume. Então, se pode ser medido, a gente chama isso de volume. Tá ok? Então, a primeira propriedade geral da matéria que nós iremos estudar é o que a gente chama de massa. A massa indica o quê? A quantidade, quanto tem de matéria em determinado corpo. Então, professor, se eu tenho 100 kg de peso, indica que você tem uma quantidade de matéria de quanto? 100 kg no seu corpo. Tá bom? E observe a figura aqui ao lado, né? Que diferencia o que a gente chama de massa e peso. Então, o que é a massa? A massa é o que a gente chama de quantidade de matéria. É o quanto tem de matéria em determinado corpo. E o que é o peso? O peso, ele é uma força, né? Ele é uma força lá da física, né? O conceito de força. Então, peso, ele é uma força. E o que é a massa? A massa é a quantidade de matéria. Então, em geral, o peso é uma coisa e a massa é outra. Então, a massa e peso é diferente um do outro. Por quê? O peso, em geral, a unidade de peso é em newtons, né? Vocês estão estudando newtons lá em física. E a massa é dada em quê? Em quilogramas, segundo o Sistema Internacional de Unidades. Tá ok? Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui, né? De uma astronauta que, em geral, consegue sair do planeta Terra, né? E ela chegando de volta ao nosso planeta, né? Então, o que eu estou querendo mostrar? Muitas pessoas, quando vão, por exemplo, em farmácias ou locais que têm balanças, né, para verificar a sua massa, as pessoas em geral falam da seguinte forma, né? Ah, eu vou me pesar. Mas será que a gente está falando certo que nós estamos nos pesando? Na verdade, esse termo é errado. Por quê? Porque quando a gente fala de peso, o peso, ele além de depender da nossa massa, o peso, além de depender da massa, né? O peso, ele além de depender da massa, ele precisa de outra coisinha também, que é chamada de gravidade, tá bom? E a gente sabe que a gravidade no nosso planeta é uma e a gravidade, por exemplo, na Lua é outra. Então, é correto a gente dizer que nós estamos verificando o nosso peso? Não, por quê? Porque se a gente pegar essa mesma balança e levar lá para a Lua, a gente vai ver que o peso na Terra é um e o peso na Lua é outro, totalmente diferente, porque a gravidade na Lua é menor. Aqui na Terra, por exemplo, nós temos uma gravidade de aproximadamente aí 10 metros por segundo ao quadrado, né? Lembra lá das unidades de física.
Já na Lua, por exemplo, a gente tem aí, vamos reduzir aí uns 4 metros por segundo ao quadrado, vamos supor que é a gravidade da Lua. Então, por que eu estou dando esses números? Para você entender que o quê? Que o seu peso ele vai mudar se você conseguir sair do nosso planeta. Porque o peso, além de depender da sua massa, ele depende da sua gravidade. Mas a massa, ela nunca vai mudar. A sua massa sempre vai ser a mesma. Então, a massa não muda. Por que a massa não muda? Porque ela indica uma quantidade de matéria em um corpo, tá bom? Então, a massa, ela não vai mudar, tá bom? Massa não muda, né? Então, a massa ela não muda, tá ok? Se a massa não muda, se essa astronauta aqui for sair aqui, por exemplo, daquela base lá, né? Da NASA, por exemplo, se ela sair da base por meio lá do foguete, ela tem, por exemplo, 80 quilos aqui de massa. Ela tem 80 quilos de massa aqui. Quanto é que ela vai ter lá na Lua? A massa dela ainda será de quanto? 80 quilogramas. Mas o peso dela vai ser o mesmo? Não. Se ela tiver, por exemplo, aqui na Terra, 40 newtons, né, de peso, né, vamos botar 400 newtons. Se ela tiver 400 newtons, é só um exemplo. Se ela tiver 400 newtons de peso, então quanto é que ela vai ter lá na Lua, por exemplo? O peso na Lua dela vai mudar. Vai ser, por exemplo, de 200 newtons. Então, você, ao ir, por exemplo, em uma farmácia, nunca mais vai dizer assim, eu vou me pesar. Na verdade, o correto é você dizer assim, olha, eu vou verificar a minha massa, né? Então, eu vou verificar a minha massa. Por quê, professor? Porque nota aí que o peso ele pode mudar de um local para outro, porque ele depende da massa e depende da gravidade. E a massa vai conseguir mudar? Só a massa? Não vai conseguir mudar. Porque a massa indica o quê? O quanto tem de matéria no seu corpo, tá bom? Então, falamos disso para representar o quê? Que a massa ela é diferente de peso, tá bom? Peso é uma força e a massa é uma indicação de quanto de matéria tem em um corpo, tá ok? E sempre a unidade padrão de massa, né, de acordo com o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, o padrão aí para massa é o que a gente chama de quilograma, tá bom? Então, passando aí, né, para nossa segunda propriedade, a segunda propriedade que a gente estuda é o que a gente chama de inércia, né? A inércia, ela é considerada a primeira lei de uma pessoa muito famosa aí na física, né, que é o que a gente chama de Newton, né? O Newton ele cria, né, estabelece 3 leis físicas muito importantes, né? Além de uma quarta lei, né, que ele cria, que é a lei da gravitação universal. Mas em geral, o Newton ele cria 3 leis principais aí, né? Que é o que a gente chama de inércia, que a gente vai ver aqui, né? O princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e a terceira lei de Newton, que é o que a gente chama de ação e reação. Então, a gente não vai estudar as 3 leis aqui. A gente só vai estudar uma delas, que é uma propriedade da matéria. O que é a inércia? A inércia diz o seguinte, que todo corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. Professor, mas isso é óbvio. Se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Sim. Mas e para esse corpo sair do repouso? Ele só vai sair do repouso quando uma força externa for aplicada sobre ele. Então, olha aí o conceito que o Newton diz pra gente na lei da inércia. Que o quê? Que todo material ou um corpo tende a se manter em estágio de repouso.
ou de movimento uniforme, em linha reta, desde que nenhuma força seja aplicada sobre ele. Olha aqui que a imagem está mostrando. Eu tenho um carrinho que está em repouso. E tenho um outro aqui que está em movimento, né? O que acontece? O carrinho que está em repouso só vai entrar em movimento quando o caminhão bater nele, né? Ou seja, este corpo tenderá a estar em um estado de repouso, até que uma força seja aplicada sobre ele. Então, o que vai movimentar o carrinho quando ele está parado? Não é a batida com o caminhão? Então, essa foi uma força externa aplicada ao carrinho. Então, a lei da inércia diz o seguinte, que para um corpo que está em repouso conseguir se movimentar, eu preciso ter uma força externa sobre ele, não é? Olha que bacana o conceito que Newton traz para a gente. Então, quer dizer, professor, que se nós estivermos em repouso, né? Nós estivermos em repouso e queremos entrar em movimento, você precisa de quê? De uma força externa agindo sobre você. Ah, professor, mas quando eu vou me levantar, eu não preciso dessa força externa, né? Mas você envia um comando para o seu cérebro e o seu cérebro manda aí uma ordem, né? Como se fosse a força externa para você começar a se movimentar. Outro exemplo aqui na imagem, né, é do carro. Lembra lá quando vocês estudaram, né, a parte de cinemática? Entenderam lá a questão de ponto referencial, essas coisas lá em física? Lembra lá que, embora o carro esteja em movimento, você está parado ali, o motorista está parado dirigindo. O que acontece quando há a batida de carro? O carro está em movimento, mas o motorista está parado. Quando ele bate, por exemplo, no muro, o que acontece? O que acontece? O corpo que estava em repouso começa a entrar em movimento. Por quê? Porque uma força foi aplicada sobre ele. Tá bom? Então, dando aí prosseguimento, a terceira, né, propriedade geral da matéria é o que a gente chama de impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade, professor? Essa é uma lei, né? A lei da impenetrabilidade diz que o quê? Um corpo, ou seja, dois corpos, na verdade, eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a impenetrabilidade diz o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Por exemplo, é possível que esta moça ocupe o mesmo espaço no mesmo tempo que esse rapaz? Ela pode ocupar essa mesma área que ele está aqui nesse mesmo tempo? Não, porque ele já está ocupando. Então, por que a lei a propriedade da impenetrabilidade é importante? Porque se a gente está estudando as propriedades gerais da matéria, e se a gente diz que por que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Porque cada corpo não tem sua massa e seu volume. Então eu não posso o quê? E se tem volume e não está ocupando um espaço, então simplesmente eu não posso, né, ocupar um espaço que já está sendo ocupado por outro corpo em uma mesma em um mesmo tempo, tá ok? Então aqui é um experimento muito simples, que você pega aí um copo transparente, pode ser de vidro ou pode ser de plástico, né? Coloca um pano no fundo e tenta mergulhar, né, esse copo com um pano na água. A água ela vai conseguir ocupar todo o espaço do copo? Não, por quê? Porque eu já tenho o quê? O pano ocupando uma partezinha desse copo. Então, ó, o que acontece? O que acontece? Embora a água consiga adentrar um pouco aqui o copo, o pano ele vai preencher um espaço que a água não vai conseguir entrar. Por quê? Porque existe uma lei, né, ou uma propriedade geral da matéria que diz que o quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo
tempo. Então, a impenetrabilidade diz o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dando aí prosseguimento, a gente tem o que a gente chama de volume, que é uma das coisas que mais a gente usa, né? O volume é o... Qual o conceito de volume, professor? É o espaço ocupado por um corpo, ou seja, qual é o espaço que o corpo ocupa, né? O espaço que o corpo ocupa é o que a gente chama de volume. A gente, às vezes, até pode calcular esse volume, dependendo do espaço que o corpo está ocupando. Por exemplo, se for um quadrado, né? A gente calcula esse volume lá na matemática, né? Então, o volume é o quê? É o espaço ocupado por um corpo. Por isso, dois materiais, então, eles não ocupam o mesmo espaço, pois cada um tem seu próprio volume, tá ok? Então, os dois materiais são chamados de impenetráveis. Por quê? Porque cada um tem seu próprio volume. Então, aqui embaixo, né, nessa figura aqui que é dividida em A, B e C, nós temos, né, vidrarias que são o quê? Que são utilizadas para verificar o volume, para medir o volume de líquidos, não é? Então, essa primeira figurinha aqui, a gente tem a visualização do que a gente chama de proveta. A proveta, dando aí início, né, às nossas aulas de laboratório, prometo que quando voltar nós iremos ter uma aula somente dessas vidrarias, tá ok? Então, a proveta, ela é um tipo de vidraria que é a vidraria mais precisa que a gente tem para medir volume das coisas, né? Então, a proveta, ela é como se fosse ela é, na verdade, um cilindro, né? Que tem essa parte aqui aberta e a parte de baixo fechada como a base. E a gente usa ela, né? Ela tem como se fosse uma reguinha, por isso ela é chamada de graduada, né? Toda vidraria que tem tipo essa reguinha aqui, né? É chamada de vidraria graduada. Então, ela é utilizada para medir exatamente o quanto tem de volume em determinado líquido, tá bom? Além da proveta, a gente tem também, por exemplo, um outro recurso que a gente utiliza para verificar a quantidade de líquido, né? De volume que existe em um determinado líquido, desculpe. É o que a gente chama de balão volumétrico, mas ele tem um poder de exatidão, né? Menos preciso que a proveta, tá ok? E a gente tem também a pipeta, que a gente vai aprender a utilizar. A pipeta chamada de pipeta graduada, que é essa que tem como se fosse a reguinha também. Ela serve para basicamente transferir líquidos, né? Ou partes do volume de um líquido para outro recipiente, tá ok? Então, vamos lá para as unidades, né, de volume. A unidade do Sistema Internacional de Volumes, né, o SI, ele reconhece o litro, né? O Sistema Internacional de Unidades, ele reconhece o litro como a unidade para o que a gente chama a unidade internacional para volume, tá ok? Então, 1 milímetro cúbico, ele equivale aí a 0,01 ml, tá bom? Então, é só você pegar esse 1, né, e dividir ele por 1000. Você vai ter o quê? O que a gente chama de 0,01 mililitros. 1 centímetro, né? 1 centímetro, eu quero transformar para 1 ml, né? O que que acontece? Eu pego 100, né? Tá aí indicando que é centímetro. E divido por quanto? Por 1000. Corta esse com esse com esse. 1 sobre 10, né? Aí você faz o cálculozinho lá. Tá bom? E assim temos as transformações. Divisibilidade. O que é a divisibilidade? É a propriedade que a matéria tem, né? É a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Então, o que é a divisibilidade? É a propriedade que a matéria tem de se dividir em pedacinhos menores.
Então, por exemplo, o tijolo. Quando a gente coloca lá o martelo para quebrar o tijolo, ele não consegue se reduzir em pedaços menores? O pão também e a madeira, por exemplo? Só que a gente consegue dividir esses pedacinhos até certo ponto, né? Que a gente sabe o quê? Que a gente consegue dividir, a gente só consegue quebrar os tijolinhos ou então cortar a madeira até certo ponto, né? Então, o que é a divisibilidade? É a capacidade, né, ou propriedade que a matéria tem de reduzir-se, né, ou reduzir-se em partículas extremamente pequenas, né? Ou seja, em pedacinhos. Tá bom? E as duas últimas propriedades da matéria é o que a gente chama de compressibilidade e de elasticidade. O que é a compressibilidade? A compressibilidade basicamente é uma propriedade da matéria que diz o quê? Que é a capacidade da matéria reduzir seu volume, tá? Não é de tamanho. Tamanho é uma coisa, volume é outra. A divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir suas partículas e transformar ela em partículas muito pequenas. A compressibilidade é o quê? É a capacidade que a matéria tem de reduzir o seu volume, né? Ou seja, o espaço ocupado, tá bom? Então, e até certo ponto, olha aí, ó. Olha o que acontece aqui. O que está acontecendo aqui? Vamos dizer que esse é o ponto A. O ponto A, o volume não é maior que no ponto B? Então, o que eu fiz, né? O que eu fiz, então, para tentar reduzir esse volume? Eu peguei e botei meu dedo lá naquela saídazinha de ar da seringa e fiquei pressionando o êmbolo, né? Que é essa partezinha aqui, né? Fiquei pressionando o êmbolo. Então, o que eu posso observar? Que eu posso reduzir o quê? Que eu posso reduzir o volume de determinada matéria, né? A gente sabe que o ar, apesar de nós não conseguirmos ver o ar, a gente sabe que o ar ele é constituído de matéria. E a prova que o ar ocupa um espaço é essa da seringa, né? Olha o que acontece aí, ó. Eu tenho aqui, quando a seringa está aberta, o quê? As moléculas íneas, né? As partículas, elas estão mais distantes uma das outras. E quando o volume é reduzido, o que acontece? As partículas ficam bem coladinhas umas com as outras, não é? Então, qual é essa propriedade chamada de compressibilidade? Que é a capacidade que a matéria tem de reduzir seu volume, ou seja, de reduzir sua ocupação em um espaço até certo limite pela ação de uma força, tá bom? Então, só pode ter compressibilidade se eu tiver uma força. E o que é a elasticidade, professor? É a capacidade em que a matéria tem de voltar ao seu volume inicial. Ah, eu comprimi. Consegui comprimir. Mas se eu tirar a ponta do meu dedo daqui, né, não vai conseguir entrar, o que vai acontecer? Vai perder o que a gente chama de pressão, né? Não sei se vocês já estudaram isso lá na física. Mas vai conseguir perder o que a gente chama de pressão. Então, o volume, né, que seria esse aqui, ele vai conseguir voltar para esse bem aqui, né? Então, o volume consegue voltar ao seu estágio inicial. Vamos pegar um exemplo prático. Os carros, né, eles têm o que a gente chama de amortecedores, ou como se fosse molas, não é? Como se fosse molas. O que acontece? A mola, ela pode o quê? Se eu tiver um peso, a mola ela pode se alongar ou ela pode o quê? Ficar no seu estágio original, não é? Então, a mola pode se alongar ou ficar no seu estágio original. Então, o que é a elasticidade? É a capacidade que a mola tem de o quê? De sair do seu local de origem, né? Vamos supor que esse daqui seja o local de origem e esse seja o local que ela se deslocou. Então,
O que é a elasticidade? Capacidade que a matéria tem de sair daqui para cá e aumentar seu volume e depois conseguir voltar para o seu estágio inicial. Então, por exemplo, por que o carro tem molas, né? Porque o que vai acontecer quando o carro bate, por exemplo, num buraco, né? Ou passa por um buraco? Essa mola não vai ser comprimida, não vai reduzir o volume? E depois dessa redução de volume, o que acontece? Acontece a elasticidade, porque depois que passou do buraco, o que vai acontecer? O carro não vai ficar pulando lá toda hora, né? Simplesmente, por que o carro, às vezes, quando a gente passa por um buraco, por um obstáculo, ele dá como se fosse um pulinho, né? Na verdade, aquilo lá é o quê? As molas voltando para o seu estágio de volume inicial, tá ok? Então, a compressibilidade, você reduz o volume. E a elasticidade é o quê? É a capacidade de o quê? Após essa compressão, voltar ao volume que eu tinha antes, tá ok? Então, essas são duas propriedades muito importantes pra gente. Compressibilidade, eu reduzo o tamanho. E quem faz o tamanho não, o volume, desculpe. Então, compressibilidade, eu reduzo o volume da matéria. E quem faz essa matéria voltar ao seu volume inicial após essa compressão? O que a gente chama de elasticidade, tá bom? Então, pessoal, obrigado a todos. Essa foi nossa aulinha aí, a primeira parte da nossa aula é sobre o que a gente chama de propriedades gerais da matéria, né? E a gente parou na página 274. Na próxima aula a gente continua aí na 275. Espero que vocês estejam gostando da aula. Se gostou, dá um like lá, tá bom? Se quiser comentar, comenta lá, né? Se tiver dúvidas, me procure, estou à disposição aí via WhatsApp, tá bom? E na próxima aula a gente vai ter aí a unidade, o que a gente chama de unidade 1 ainda, né? Mas a gente vai ter a segunda parte do que a gente chama de unidade 1. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. Cuidem-se, pessoal. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.